Tudo bem? Vamos lá numa aula mais aqui de matemática. A gente vai falar hoje sobre um pouquinho de gráficos, tá? É uma aula rápida, não é nada muito complicado. Depois a gente vai voltar nesse assunto, tá bom? Primeiro aqui, nós vamos falar da função f de x 1 sobre x elevado a n. Aonde esse n aqui, ele é maior que zero e ele é ímpar. Quando acontece esse tipo de função, tá? Onde você tem o n, que é um expoente, ele é um número, né? E esse número ele é maior que zero, tá? Porque ele tem que ser maior que zero, porque se ele for menor que zero, você vai ter que fazer uma inversão aqui de fração, né? Quando você tem, por exemplo, aqui, se aqui fosse x elevado, vamos colocar um número qualquer aqui. Deixa eu apagar, tá? Para a gente poder entender melhor. Deixa eu apagar aqui. Em vez de x, eu vou já colocar um outro número. E eu colocasse aqui 2 elevado a menos 1, por exemplo, eu teria essa fração aqui, ó. 1. Aqui eu teria que inverter, né? Como eu teria que inverter essa fração, eu ficaria 2 sobre 1, quando é negativo. Mas não é o caso. Então, por isso que não pode ser negativo, tá? Tem que ser maior que zero. Então, se é maior que zero, é um número positivo, certo? E esse n ele precisa ser ímpar. Quando isso acontece, você tem gráficos da função desse jeitinho aqui, ó, aonde aqui você tem o primeiro quadrante e o seu terceiro quadrante, tá? O gráfico irá ocupar aqui o primeiro e terceiro quadrante, tá certo? Um exemplo disso. Então, você tem uma função qualquer aqui, x, e uma função gx1 sobre x, tá? Então, você terá aqui, eu vou substituir esse 1 aqui no lugar do x, desculpa, esse 1, esse menos 2 no lugar do x. Aqui vai ficar fácil que eu só vou repetir todos os números, né? Ó, só vou repetir aqui, só vou repetir aqui, e assim por diante. Eu não vou ficar colocando todos, porque eu já tenho um próximo aqui que já está preenchido. E aqui eu também vou trocar, e vai ficar desse formatinho aqui, ó. 1 sobre menos 2. Tá? É claro que aqui a gente pode dividir isso aqui, deixar no formato decimal, né? Que aqui é meio, né? Então, 1 sobre 2 é meio, mas eu posso deixar nesse formatinho aqui. Uma vírgula saiu aqui daquele jeito, né? Linda, mas está valendo. E aqui negativo. Então, eu vou colocar a próxima tabela, que vai estar aqui já preenchido os seus devidos valores. Veja que aqui eu só substituí, né? Só troquei aqui todos. Ficou igualzinho. E aqui no lugar do 1 sobre x, ela fala assim, mas esse aqui em cima é ímpar o n que está aqui em cima? Aqui em cima tem um n, né? Que eu falei lá no slide anterior. Tá? E esse n ele tem que ser um número ímpar. Se não tem nada, esse n aqui ele é o quê? 1. Né? E 1 é um número ímpar. Meu n saiu lindo, mas tudo bem, é um n. Então, eu só fui elevando aqui. No caso, pessoal, eu estou trocando, né? Ó. Eu estou pegando esse número aqui, ó, e estou substituindo ele aqui. Tá vendo? É negativo. Tanto faz o negativo estar aqui embaixo, o negativo aqui em cima, que faz parte da fração. Aqui o menos 1, eu só estou trocando. Ó, menos 1. Tá? Menos 1. Vai ficar, no caso aqui, ficaria 1
sobre menos 1, né? Fazendo aqui a divisão, 1 dividido por 1, menos 1. E aqui meio, quando eu tenho 1 dividido por meio, tá? Eu tenho o menos 2. Aqui nesse caso, veja que não existe. Por que que não existe, tá, pessoal? Porque se eu fizer aqui, ó, 1 sobre 0, não dá, eu não posso dividir alguma coisa por 0. Tá? Eu posso o contrário, 0 dividido por 1 ou 0 dividido por qualquer outra coisa, sim. 0 dividido por alguma coisa vai dar 0. Mas 1 dividido por 0 não existe, tá? Então veja que aqui, né, esse aqui não existe, não tem uma resposta aqui, tá? Esse g de x aqui, 1 sobre 0, não vai dar. Aqui eu já sei essa resposta, porque eu já tive aqui que era menos 2. Aqui a diferença aqui é positivo. 1 por 1 eu já sei, aqui era negativo, mas aqui é positivo. E aqui 1 sobre 2 é 0,5, mas isso eu já sabia aqui em cima também. Como que a gente faz isso aqui? Então a gente resolveu. Isso aqui, pessoal, lembrando, são todas revisõezinhas, tá? Vocês já viram funções. A gente já falou de função do primeiro grau, do segundo grau, né? Agora vocês já viram funções, a gente só está retomando algumas coisas, tá? Não é novidade isso aqui para vocês. Então, aqui é a mesma tabela, tá, pessoal? É a mesma função f de x e g de x. Como é que eu faço isso para esboçar esse gráfico aqui? Aqui eu tenho um produto cartesiano, né? É como se eu tivesse aqui, ó. Eu tenho os pares ordenados, né? Eu tenho um par ordenado para f de x, que é menos 2 com menos 2, né? E eu tenho um outro par ordenado aqui, ó, para esse caso, que para o g de gx, eu tenho aqui, ó, menos 2 e eu tenho aqui menos meio, né? Menos meio. Esses são os pares ordenados. Claro que eu posso fazer isso para todos, tá? Cada que eu tenho esse parzinho, ó. Esse parzinho e esse daqui com esse daqui, fazendo os pares. Fazendo esses pares, eu coloco isso aqui no gráfico e esboço o gráfico. De que forma ele ficaria? Ficaria dessa forma aqui, ó. Veja, o f de x é o que representa essa linha vermelha. Então, se eu fizer aqui, ó, todos os pontos, ó, por exemplo, menos 2 e menos 2. Vamos lá localizar aqui, ó. Menos 2 aqui, ó, tá aqui, tá? Do x com o menos 2 do y, tá? Lembrando que sempre é x do primeiro e y no segundo, tá? Então, aqui, menos daqui, ó, veja que aqui eu achei esse primeiro ponto, certo? Se eu for olhar todos aqui, ó, menos 1 daqui com menos 1 daqui, aqui o outro ponto. Depois, meio com meio, tá? Meio com meio, tá aqui mais ou menos, ó, aqui o meio tá aqui, tá? O outro meio tá aqui. E aqui a gente ligando, ó, a gente chega aqui num outro ponto, tá? Um outro pontinho aqui. Se a gente continuar aqui, ó, 0 com 0, tá aqui, ó. 0 com 0 tá aqui. Agora, meio e meio positivo, tá? Aqui era menos meio, tá? Por isso que eu tô fazendo todos aqui embaixo. Agora aqui, meio positivo com o meio negativo, eu tenho aqui, ó. Meio daqui com o meio daqui. E aí eu vou achar o ponto aqui também. Não vou ficar fazendo todos, tá? O 1 e 1 eu já tenho aqui, ó. E o 2 com 2 eu tenho aqui. Ó, tenho o 2 e o 2, o 1 e o 1. E o meio com meio aqui, ó.
Eu não tinha feito, mas fazer aqui. Se ele sair, ele vai sair. Saiu. Então, eu tenho a representação de todos esses números aqui. Todos esses números aqui estão representados aqui nessa reta vermelha. E como que eu represento os outros pontos? Então aqui, ó, o g de x, eu estou representando aqui, ó, e serão representados aqui, ó, com essa inclinação verde aqui e aqui. Veja o seguinte, o número que estava aqui, ó, em cima, sendo elevado, é 1. Tá? Então, o meu expoente, no caso, meu n aqui, que é o meu expoente aqui em cima de x, ele é um número ímpar. Por isso que ele está sendo, as duas curvas aqui do gráfico estão sendo ocupadas aqui, ó, tanto no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, tá? Mas veja aqui, ó, por exemplo, o primeiro ponto, que é menos 2, menos meio. Tá? Menos 2 está aqui. Ó, menos 2. Eu vou até mudar de cor aqui para ficar o verdinho, tá? Vou colocar um verdinho aqui, para ficar igual. Tá, o menos 2 aqui, ó. E o menos meio que tá aqui, ó. Nessa linha. Vamos ver se eu consigo fazer a linha aqui direitinho, tá? Claro que não, né? Mas é isso aqui, ó. Menos 2 com menos meio tá aqui. O menos 1 com menos 1 tá aqui, ó. Tá sendo representado aqui, ó. Tá? Menos meio. Desculpa, eu tô olhando os outros pontos, né? Não é menos 2. Aqui é menos 2 e o meio. Nossa, eu olhei certinho aqui, né? Tá lindo. Deixa ele voltar. Eita, sumiu aqui o negócio. Vou colocar aqui a canetinha apontador. Deixa eu voltar aqui, ó. O primeiro ponto era menos 2 e menos e meio. Tava aqui, ó. Tá certinho. O segundo ponto aqui, ó. Menos 1 com menos 1. Tá aqui certinho. A canetinha não tava ajudando muito, não. Melhorei um pouquinho aqui. O próximo aqui, ó. Menos meio. Menos meio. E menos 2, tá? Tá aqui, ó. Menos meio com menos 2 aqui embaixo, ó. Até pegar a canetinha verde de novo, se ela me ajudar. Porque naquela hora ela não tava querendo me ajudar, não. Ó. Menos meio daqui. Com menos 2 aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, eu já consigo montar aqui, ó, o gráfico, ó, tá vendo que deu essa curvinha? Ó, tá vendo? Deu essa curvinha. Agora aqui, ó, aqui vejo que 0 e aqui não existe, tá? Não tem par aqui. É menos meio, desculpa, agora é meio positivo. A canetinha a verde, ela não tá querendo me ajudar hoje. Ela tá sumindo toda hora aqui pra mim. Ela não tá querendo trabalhar muito não. Então aqui eu tenho meio, tá? Meio aqui, ó, com 2 lá em cima. Deixa eu arrumar aqui. E 2 aqui em cima, ó. Depois eu tenho aqui, ó, 1 e 1, tá? 1 e 1. Tá aqui, ó. 1 com 1. Veja que tem pontos que coincidem, tá? E eu tenho 2,5. 2 aqui com meio, tá? Por isso que deu essa curvinha aqui, ó. Tá certo? Então, ó, fez aqui a curvítia, tá certo? Então eu tenho aqui a representação do esboço desse gráfico. Nada muito difícil, bem simples de fazer. Só ligar os pontinhos. Agora eu tenho a representação da função,
tá? Só que, veja, é a mesma função, 1 sobre x elevado a n. O n tem que ser maior que zero, né? Ou seja, ele tem que ser número positivo, só que agora o n é par. Quando isso acontecer, eu não vou ocupar mais o primeiro e o terceiro quadrante, tá? Eu vou ocupar aqui o primeiro e o segundo quadrante, tá? Veja que aqui eu tenho uma função aqui. Se eu falar que eu tenho uma aqui crescente e aqui eu tenho uma decrescente, tá? Como que a gente faz isso aqui? Na mesma coisa da tabela, tá? É uma função exponencial aqui, função exponencial, né? É onde você tem aqui onde o seu x aqui, tá vendo que é par aqui, ó, o seu expoente aqui é par, tá vendo? E aqui é o expoente é par. Como que depois a gente vai falar mais a fundo depois sobre crescente e decrescente, a gente vai retomar. Mas veja que o formato dela aqui eu tenho em formato de fração, né? Esse formato aqui ele será decrescente e esse formato aqui será crescente. Já vou colocar aqui a tabela preenchida. Tá? Coloquei que eu fiz aqui. Deixa eu pegar a canetinha para marcar. Menos 2 elevado a 2, 4. Menos 1 elevado a 2, 1. Menos meio elevado a 2, 0,25. 0 elevado a 2, 0. Aqui vai repetir somente os valores, tá? Tá vendo? Aqui eram valores negativos. É claro que eles ficaram positivos, porque todo número negativo elevado a número par. Elevado a número par vai ficar positivo, tá? Tá vendo? Mas só vai se repetir. Eu nem preciso ficar fazendo isso. A mesma coisa aqui. Tá vendo? 1, 0,25. Menos 2 elevado a 2 deu 4. 1 sobre 4, 1 quarto é 0,25. Mesma coisa, tá vendo? Menos 1 elevado, aqui vai dar 1. 0,5 ao quadrado. Eu já sei quanto que vai dar. Tá? E aí, eu fazendo a divisão aqui, eu chego a 2. Tá bom? Porque eu já sei aqui o valor, ó. Tá? Então, 0 aqui não vai ter par, né? Porque vai ficar 1 dividido por 0 e não dá para fazer 1 dividido por 0. Eu já falei isso no anterior. Esse aqui eu já sei de novo que vai dar, porque vai dar o mesmo valor aqui. A diferença aqui era negativa. 0, então, 1 dividido por 0,25 vai dar 2. Então, aqui só vai repetir os valores aqui. Como que eu faço isso no gráfico? Só representar aqui, ó. Ligar os pontos, tá? Veja que meu fx é esse aqui, ó. Tá, vou ligar os pontos aqui, por exemplo, ó. Menos 2 com 4. Menos 2, tá? Com 4. Depois, menos 1 com menos 1. Menos 1 com 1, perdão. Menos 1 com 1. Depois, menos meio com 0,25. E assim tá. Então, os valores menores aqui, ó. 0 com 0. Depois, tudo do lado aqui, no lado positivo, ó. Menos meio com 0,25, tá aqui, bem aqui, ó. 1 com 1, 2 com 4, assim vai. E aí eu terei esse formato aqui de gráfico. Já o g de x, eu terei esse outro formato aqui, ó. Menos 2 com 0,25, menos 2 com 0,25. Tá bem baixinho aqui, ó, bem baixinho. Depois, menos 1 com 1 daqui. Depois, menos meio com 2 lá em cima. Tá lá em cima. Tô fazendo a ligação aqui, ó. Eu só tô pensando nessa verdinha aqui, tá? Aí eu vou ter esse aqui, ó. Ocupando o segundo quadrante. Depois eu faço a mesma coisa aqui do outro lado, ó. O 0 com 0 já estava aqui, né? O menos o 0,5, né, do x com 2, tá aqui, ó, menos meio, desculpa, meio positivo com 2, tá aqui em cima. Depois o 1 com 1, que tá aqui, ó.
e 2 com 4 está mais lá para cima. Desculpa, 2 com meio que está bem aqui embaixo. 2 com 4 era do anterior, isso aqui, ó. Tá? 2 com 4 era do anterior, não era desse. Então aqui é 2 com 0,25. 2 com 0,25. E eu terei o g de x aqui e o g de x aqui, ocupando o primeiro quadrante e o segundo quadrante. Aqui a gente é um estudo só para a gente observar os gráficos, tá, pessoal? Nada demais aqui. Nada demais, nada de fora do normal. Aqui a gente tem umas perguntas para classificar essas afirmações em verdadeiro ou falso. Veja, f de x é o azulzinho e g de x é o verdinho. Passam pelo ponto 1 e 1? Vamos observar, ponto 1 e 1. Está aqui. Os dois passam no mesmo lugar? Sim. A gente observa aqui. Eu vou colocar aqui as respostinhas aqui do lado. Ó. F de x e g de x passam pelo ponto 0 e 1? Então não adianta eu ficar falando, senão eu tenho a resposta aqui, já vou falar direto. F de x e g de x passam pelo ponto 0 e 1? Claro que não, tá? Pelo ponto 0 e 1 não passa nada. Então é falso. F de x e g de x tocam o eixo x? Falso, pessoal. Não toca, tá? Eles podem chegar no limite aqui, ó, muito próximo, muito próximo, números muito pequenos, mas não toca no eixo, tá? Não tocará. Não toca e não tocará. F de x e g de x não tocam o eixo x? O x, óbvio, né? Eu já falei que não vai tocar nunca. Não tocam mesmo. F de x tem n par e g de x tem n ímpar? Vamos ver, né? Se eles têm isso mesmo. Então, f de x é meu azul. Estão ocupando o quê? O quadrante 1 e o quadrante 2. O g de x tem n ímpar? É o, azul, é o verde. Está ocupando o primeiro quadrante e está ocupando o terceiro quadrante. Então, é verdadeiro. Tem n ímpar. Então, f de x tem um n par e g de x tem um n ímpar. E aqui, f de x tem n ímpar e g de x tem um n par? Óbvio que não, se a gente acabou de falar o contrário, né? O contrário não seria verdadeiro, seria falso. Bem simples isso daqui, somente para analisar aqui quem ocupa cada quadrante. Aqui eu só vou falar um pouquinho, a gente vai falar disso de novo, mas é só para lembrar aqui da função exponencial, ó, do formatinho que eu falei, que a gente usa a tabelinha para fazer. Eu não vou ficar voltando, não vou ficar, só para a gente lembrar que a gente eleva e vai ter os pares ordenados aqui, ó. Já está feito os pares ordenados aqui na frente, ó. Tá vendo? 0 e 1, 1 e 2, 2 e 4. Depois a gente coloca isso no gráfico. A gente fez isso agora há pouco, tá? Mas é só para reafirmar. No caso, quando você olha aqui da esquerda para a direita e você vê aqui, ó, esse crescimento aqui, eu só quero falar isso para mostrar o que é crescente e decrescente, tá? Olhando da esquerda para a direita, está tendo aqui uma ascensão. Então aqui é uma função exponencial crescente. E a gente tem o contrário aqui, ó, desse formatinho aqui que eu falei, 1 sobre 2 elevado a x, né? A gente tem uma função que será decrescente. A gente não vai ficar entrando no mérito aqui de resolver aqui cada valor, tá? Mas aqui eu tenho os pares ordenados. Cada parzinho aqui eu coloco no gráfico. Aqui eu terei, olhando da esquerda para a direita, veja que aqui está acontecendo um decrescimento, tá? Então a gente tem aqui uma função decrescente. Por que eu não estou entrando muito nesse mérito? Porque a próxima aula nós vamos falar sim sobre taxas crescentes, taxas decrescentes, tá? A gente vai estudar essas taxas de crescente e decrescente, tá? Então por isso que eu não estou entrando muito no mérito. Mas aqui era uma aula até rápida hoje, a gente se encontra numa próxima, tá bom, gente? Valeu!